ideologia, ela ela massifica as pessoas, os grupos, né? Ela pode massificar, claro, mas ela tende a homogeneizar algumas ideias e transformá-la em meio de condução de massa. E a gente vê a ideologia em vários locais, né? A política, principalmente, a mais clássica que a gente vê, mas na religião também nós vemos muita ideologia. E ela é dominante, ela é danada de forte. E ela domina e carrega um grupo forte de pessoas que não olham dos lados, olham só para frente, atrás daquela ideologia. E aí a gente corre e diz, cadê a racionalidade dela? Não tem, ela foi tirada pela ideologia, ela foi dominado o raciocínio daquela pessoa pela ideologia. E a gente pode dizer também que o livre-arbítrio dela ficou mais fechadinho, né? Mais fechadinho. E que ela vai ser conduzida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que faz dela, ou daquele grupo, né, o que ela quer. Ao prazer daquele grupo dominante, só. Isso serve à ideologia. Mas tem ideologias boas, né? A gente precisa também dar a mão à palmatória que em alguns casos nós temos grupos ideológicos que fazem trabalhos fantásticos. Mas o que fica mais evidente são esses grupos dominados por um grupo dominadores, né? Isso fica muito mais evidente no nosso meio social. Então, Custódio, aí entra a questão da filosofia, né? Porque diante de uma ideologia que pode ser boa ou ruim, eu vou então usar o senso crítico para conhecer aquela ideologia, e aí entra aquele movimento, muitas vezes, que vai comparar uma ideologia com outra. Então, uma ideologia defende uma tese, a outra ideologia defende uma outra tese, que nós chamamos de antítese, e aí a gente busca uma compreensão que talvez chegue numa síntese, talvez não, né? Podemos ter duas ideologias erradas, uma certa, a outra não, e duas que possam formar uma nova, que aí forma um novo conceito. Agora, a ideologia, quando ela é usada no sentido de capturar as pessoas, ela traz, então, a alienação. O indivíduo fica alienado, né? E a palavra alienado é a gente estar fora de si, né? Então, a gente delega para o outro a nossa compreensão. E aí ele que dita nossos rumos, dita rumos de coletividades. No meio religioso, a gente sabe que isso acontece bastante. Por isso a importância da fé raciocinada, porque no campo religioso a emoção prepondera. E é pela emoção, por exemplo, se eu quero capturar alguém, é instalar nela, desculpe, um sentimento de culpa. Na medida em que eu estabeleço um sentimento de culpa dentro de alguém, ela passa a temer. E aí então ela quer sair dessa zona de culpa. Então eu sou o primeiro a me apresentar como aquele que vai solucionar seu problema de culpa, apresentando uma ideologia do qual você vai ser escravizado. Então é preciso, então, no meio religioso, eu entendo que já que está permeado as emoções, e se captura muita gente pelas emoções, o uso da razão. É ela que vai balizar essas questões.